Olá, boa noite, pessoas. Bem-vindo ao canal Doutor Oncala. Para quem não me conhece, eu sou neuropsicóloga e sou neurocientista do comportamento humano. E hoje vamos falar novamente de comportamento humano. Eu vou explicar para vocês como é que se faz um diagnóstico diferencial? Como é que a gente sabe o que a pessoa tem e até por que ela teve aquilo? Só que tem um grande problema, existe um grande folclore, né? Como se a mãe sempre fosse responsável pelo crescimento da pessoa, pelo desenvolvimento da personalidade da pessoa. Então vejam só, eu gostaria que vocês fossem trazendo considerações, fazendo perguntas, porque é um assunto aqui, esse assunto que eu estou trazendo é para os pais, é para profissionais e para a escola, para educadores. Então, olha só, se a criança vai mal na escola, ou é agressiva, desorganizada, cresceu uma pessoa irresponsável, ou desenvolveu um transtorno como depressão, ansiedade, transtorno déficit de atenção e hiperatividade, transtorno do espectro do autismo, ou até se tornou um sociopata, um bandido, sempre trazem o seguinte: esta mãe não educou direito ou não o amou o suficiente. E eu vou dizer para vocês por que eu trouxe esse tema, porque nessa semana eu fiquei muito preocupada com algumas coisas que eu assisti no YouTube, algumas lives. Veja, gente, para um diagnóstico, atribuir como única causa a educação que a criança teve em casa ou os maus cuidados de uma mãe, gente, isso é muito antigo, isso já caiu por terra há mais de 20 anos. Então, escolas, famílias, psicólogos, psicopedagogos, por favor, essa interpretação como causa única é muito antiga. E por que eu vou falar isso? Estou trazendo isso para vocês. Boa noite, Lino. Nessa semana, na semana passada eu falei sobre aquele caso, né? Precisamos conversar sobre Kevin, de um menino psicopata e cresce e faz, né, aquelas atrocidades, mas ele, durante, né, o seu crescimento, ele vinha cometendo já, trazendo alguns sinais de psicopatia. E quando eu assisti ao filme, eu fiz análise, então tem todo aquele jogo dele com a mãe. Eu preferi não ler nenhuma outra consideração. Eu preferi trazer a minha visão a respeito do filme. E aí depois, eu acho interessante, né? Eu não sou a dona do saber. E eu fui ver outras pessoas que também falaram sobre esse filme. Boa noite, Zaqueu. Obrigado por estar aqui. E à medida que eu fui vendo outras lives com pessoas, assim, renomadas, né, acadêmicas, então médicos e psicólogos, falando o tempo inteiro que aquele menino cresceu um psicopata porque essa mãe teve uma suposta depressão pós-parto ou ele foi rejeitado na gravidez. Gente, não é assim que acontece. Está sem som? Opa. E agora, estão me escutando?
Já que eu dei um toque aqui que eu estava sem som. Tá bom ou tá ruim? Sem som. Como é que está? Acredito que esteja com som, gente. Então, vamos lá. E falando sobre esse filme, eu fiquei, assim, muito surpresa dessas pessoas culparem essa mãe por ela ser, assim, muito, assim, pouco responsiva ou talvez pouco animada, ter tido uma gravidez indesejada e que ela não era uma boa mãe para essa criança, por isso ela desenvolveu essa psicopatia. Gente, principalmente psicopatia. Se você ler todos os casos, não acontece igual para todas as pessoas que foram serial killer, que você estuda a história, eles tiveram histórias diferentes. E a gente tem que pensar em outras histórias diferentes. Às vezes tem pessoas que, por vezes, está dentro de uma família, então essa mãe tem 4 filhos, um vira médico, outro vira engenheiro, outro vira bandido, outro vira padeiro, quer dizer, embora exista uma diferença na relação com cada filho, uma mãe não tem toda essa capacidade de instalar uma patologia na criança. Existem deficiências e dificuldades estruturais da pessoa e tem deficiências das circunstâncias e da estrutura do ambiente. E nesse jogo de inter-relação, às vezes pode melhorar um quadro ou piorar o quadro, mas nenhum ser humano nasceu uma folha de papel em branco que o meio vai descrever, né? Vai condená-lo a ser conforme o contexto em que ele vive. Então, quando a gente faz o diagnóstico diferencial para saber o que aquela pessoa tem, ou por que ela tem o autismo, ou porque ela está deprimida, ou porque ela está com TDAH e como que ela se desenvolveu, nós fazemos um levantamento de todas as áreas. Então, quando nós vamos fazer um diagnóstico diferencial para entender o porquê a pessoa desenvolveu, nasceu ou está desenvolvendo algum tipo de transtorno, nós temos que vasculhar todas as instâncias funcionais dessa pessoa. Então, existem, dentro de qualquer tipo de transtorno, existem fatores biológicos, fatores hereditários, genéticos, por isso que nós fazemos anamnese. Por vezes tem parentes próximos que também apresentam uma patologia, um transtorno parecido. A gente precisa saber tudo o que aconteceu na gravidez, na primeira infância, se teve alguma intercorrência pós-natal que possa ter mexido com as questões orgânicas. Então, veja, as questões orgânicas têm que ser investigadas. Como essa criança nasceu, peso, altura, a gente vê até o Apgar, que são aqueles primeiros 5 minutos do bebê, né? Se ela não teve uma queda, se ela não apresentou algum tipo de intercorrência médica que supostamente isso possa influenciar no diagnóstico diferencial. A gente faz uma avaliação cognitiva dessa criança. Nós temos um cérebro singular, cada um funciona de um jeito. Cada cérebro aprende de um jeito. Cada cérebro faz uma leitura contextual de outro jeito.
chega a conclusões diferentes, tem raciocínios diferentes, como é que eu posso falar que isso é culpa da mãe? Os fatores biológicos e cognitivos. Cada um tem um coeficiente de inteligência. Então, existem as nossas diferenças individuais que nós vamos desenvolver tendo dificuldades ou boas habilidades. As questões psíquicas emocionais. Temos um aparelho psíquico também único, que respondemos às contingências do meio de acordo de como isso foi constituído. Então, as questões orgânicas, cognitivas e emocionais do indivíduo, que são singulares, elas vão fazer um jogo de interferências com os estímulos do meio. Lógico, sabemos que se uma pessoa tem uma dificuldade e o meio proporciona um ambiente na qual seja mais facilitador e que ela possa se desenvolver, talvez o transtorno, a deficiência ou a patologia que ela tenha se desenvolva de uma forma melhor. Então, se ela tem um lar que a estimule, né? Um lar com pais e mães que talvez tenham aí um bom senso nas questões da educação, que ofereçam oportunidades. É claro que, por exemplo, uma criança com deficiência ou uma pessoa com TDAH ou com autismo ou que tenha qualquer outro tipo de transtorno, se ela está numa boa escola, ela tem uma família acolhedora e que dê possibilidades para ela se desenvolver, ela vai se desenvolver melhor, lógico. Mas nenhuma família ou interação com a mãe faz a pessoa ficar com autismo, deficiente, TDAH, nada disso, e nem um indivíduo virar um psicopata. Então, quando fazemos um diagnóstico diferencial para saber como que aquela pessoa está, é feito vários testes para ver os aspectos emocionais, os aspectos cognitivos. Fazemos um levantamento histórico da saúde, né, orgânica dessa pessoa e enviamos inventários de comportamento para entendermos a rotina, como que esses pais veem a criança, e também enviamos inventários de comportamento para a escola, para a gente ter uma ideia, né, de como é que está esse social, até que ponto ele está favorecendo para que ele se desenvolva mesmo com a sua dificuldade, tenha um bom desenvolvimento, uma boa estimulação, ou se ele está num ambiente que dificulta essa pessoa que já traz uma dificuldade para se desenvolver de uma forma melhor. Então, e o que eu fiquei muito indignada é que quando eu assisti outras lives e pessoas que fizeram a interpretação, né, de precisamos conversar sobre Kevin, o pessoal ficava culpando a mãe porque veio uma gravidez fora de hora, porque ela era uma pessoa pouco responsiva, porque ela ficou com uma suposta depressão pós-parto, isso até nem deixa muito claro, e falaram que aquele menino cresceu com uma psicopatia porque ela não foi uma mãe suficientemente boa, pelo amor de Deus, gente. E eu não ouvi isso de leigos. E como eu falei para vocês, essa tese há mais de 20 anos caiu. É a interação do indivíduo com uma estrutura na interação com o meio é que ele possa se desenvolver ou não.
Agora, independentemente da família, o diagnóstico dessa pessoa, ela o tem. Ela pode ter o TDAH, ela pode ser uma pessoa depressiva, ela pode ter o espectro do autismo, ela pode ter uma deficiência. Nós, psicólogos, fazemos um trabalho psicossocial, sim. Então, mediante ao diagnóstico diferencial, que a gente enxerga como que é o perfil de funcionamento dessa pessoa, dos aspectos orgânicos, sociais, cognitivos e emocionais. Nós vamos traçar metas terapêuticas, nós vamos criar possibilidades para que ela se desenvolva de uma forma plena, assim como também nós vamos fazer um trabalho psicossocial com a família. As famílias, elas têm dificuldades. As pessoas têm dificuldades. O que seria uma mãe suficientemente boa? Como você classificaria a sua mãe? Ela teve os seus méritos e ela teve os seus defeitos, porque ela também tem as suas dificuldades. Nós não somos reféns ou condenados de acordo com que a mãe cuida da gente ou nos ama, como a gente vai se desenvolver ou não. Isso influencia, mas não é fator determinante. Não estou aqui trazendo, gente, mães tóxicas, que são mães psicopatas também, mas a gente vê filho, e eu conheço vários filhos de mães que são tóxicas, psicopatas, que se desenvolveram muito bem também, conseguiram lidar com essa situação. Temos sequelas da nossa educação e do nosso social, sequelas emocionais, temos, mas não determinante de uma patologia, gente. Então, a gente começa a ver várias coisas. Por exemplo, agora veio aí esse anestesista médico abusador, e veja, isso ele não fez uma, duas vezes, gente. Isso daí é uma compulsão, é igual pedofilia, é igual psicopata. Ele fez isso várias vezes e se não ficar preso vai fazer mais outras vezes, porque é uma compulsão, não vai parar. Isso dito da boca deles mesmos. Então nós vamos falar que a mãe desse médico, como ela era uma mulher muito brava, ou uma mãe depressiva, por isso que ele cresceu assim, gente, por favor. E como eu sempre trabalhei bastante com crianças, em período escolar, eu vejo muitos educadores, também lógico que ele é assim, olha a mãe dele. Não, gente. Vocês sabiam que muitas mães precisam de orientação? Tem muitas crianças difíceis que a mãe não sabe por onde vai começar. Se ela diz sim, se ela diz não, essa mãe precisa ser acolhida também. Até se ela estiver fazendo alguma coisa nonsense ou muito fora daquilo que seria interessante, um trabalho psicoeducacional de médicos, de terapeutas, de psiquiatras. Até a doutora Sônia, que eu entrevistei aqui outro dia, a psiquiatra, ela ainda faz um trabalho de psicoeducação com pais de crianças com transtornos e comorbidades excelente, porque é importante nós darmos dicas para o meio. Os pais, por vezes, não têm conhecimento ou têm as próprias dificuldades de lidar ou com uma enfermidade do filho, com uma deficiência do filho, com o comportamento de um filho. É um trabalho conjunto. Boa noite, pessoal. Muito obrigada por estar aqui. Estou vendo o pessoal entrar. Eu não sei porque está tudo em inglês, mas tudo bem. Alguma coisa aconteceu aqui. Mas vamos lá. Então, principalmente a escola, não tente rotular a criança caso ela tenha uma mãe que a camiseta foi meia suja. São indicativos? São.
ou a mãe esqueceu de mandar um material, as pessoas têm uma vida, as pessoas têm dificuldades. E a gente precisa olhar mais para tudo isso com carinho. E se a gente vê que a criança está inserida em uma família que talvez por ignorância, talvez por dificuldades pessoais, as nossas crianças têm pais com transtornos também. À medida que a gente percebe que os pais não estão dando conta, que estão ocorrendo falhas, então, tanto os educadores como os terapeutas, eles precisam trabalhar orientação de pais com esses pais. Todos nós temos dificuldade. Mas não somos aquela história da tábula rasa. Nascemos uma folha de papel em branco e vai ser preenchido pela família que nós temos, né? Ou pela relação que temos com a nossa mãe. Então, várias teorias falam nessa dia de mãe e filho. Dia de mãe e filho não vem de um lado só da mãe. A mãe, ela dá um estímulo e essa criança responde. Então, começa a crescer uma comunicação e até a questão de relação de afeto. Vários teóricos falam que caiu por terra essa coisa que a mulher já nasce com o instinto maternal. Que o homem tem também instinto maternal. É a convivência, é a criação, é o cuidar, é noite sem sono. É isso que cria esse vínculo, essa díade de a leitura de um para o outro, de dar afeto, de receber e devolver afeto. E sabemos também que tem muitas crianças que não são responsivas. A mãe tenta fazer alguma coisa, ela tenta acarinhar, ela tenta brincar e essa criança por vezes não consegue responder. Muito comum, às vezes, quando a criança apresenta surdez ou a criança apresenta um grau considerável de autismo e quando a criança apresenta desde pequeno sinais de psicopatia. Não falamos psicopatia para a criança, falamos de uma hipótese diagnóstica de um transtorno de conduta. Mas esses são os sinais que nós temos que, ficar atentos. E principalmente pediatras, os pediatras, eles precisam estar atentos quando a mãe traz esse problema. Fala assim, olha, eu tento brincar com ele, ele não responde. Olha, ele está com 2 anos e meio, a fala dele está atrasada. Olha, ele não se comunica muito com o olhar. E essa mãe não sabe o que fazer. Então, tem crianças que, conforme a dificuldade delas, elas não conseguem fazer uma boa interação com essa mãe. Elas não conseguem construir, essa mãe não sente uma ressonância afetiva. A mãe dá um estímulo, ela não responde. Ou ela não responde porque ela não percebeu o que a mãe está trazendo, por alguma dificuldade dela. Ou crianças que apresentam um possível quadro de transtorno de conduta, que se nega a estabelecer qualquer tipo de vínculo afetivo. E a gente percebe nesse filme, precisamos conversar sobre Kevin, o quanto que essa mãe, pelo pouco que ela tentava fazer, ele não respondia. A mãe sinalizou para o pediatra, isso passa. Isso passa. Isso cresce, não passa. Eu trabalho com diagnóstico de bebês. Com diagnóstico de bebês desde os 7 meses até 4 anos de idade. E quanto mais cedo conseguimos ver
essas questões, a dificuldade da criança e a dificuldade que a família ou a mãe da criança tem de lidar com circunstâncias difíceis, melhor. Mas parece que as pessoas têm, às vezes, ou receio de vasculhar e buscar um diagnóstico, ou o mal-estar é tanto de pensar que a criança possa ter alguma coisa que nega tudo aquilo e a criança vai crescendo com alguma dificuldade estrutural de uma forma que só vai tender a piorar o quadro. Então, o diagnóstico precoce é muito importante. E também o trabalho psicossocial que fazemos com a escola e que também são feitos com os pais. Então, nós vemos várias associações, nós vemos vários canais no YouTube, no Insta, que dão orientação aos pais. Que às vezes é muito difícil de lidar aquela criança, dependendo do transtorno que ela apresenta, dependendo de algum tipo de comportamento que não seja muito usual ou comum, que essa mãe fica frente a situações que ela não sabe como lidar. Então, existem associações, existem ambulatórios em faculdades que trabalham só essa questão psicossocial para ajudar os pais. A escola, recorra a um profissional. Não adianta ficar cobrando só da mãe. Ela também tem as limitações dela, as dificuldades dela. Ela também precisa ser orientada. Não adianta ficar brava. Às vezes chega no consultório uma criança com uma dificuldade, tudo, eu vou estudar a rotina, eu faço os inventários de comportamento, eu faço todo o levantamento anamnese, eu vejo que aquela mãe não está sendo assertiva, não está fazendo nada que possa promover o desenvolvimento daquela criança. Não adianta dar bronca. Quando nós falamos em psicossocial e educação, gente, é reeducar. Então, por vezes, eu atendo essa criança umas 3 vezes e chamo esses pais para dar algumas dicas, para ver como que eles podem ser mais assertivos na educação, promoção de saúde mental, promoção de saúde física, como organizar diferente o ambiente e não criticar e culpar. É muito simples fazer isso. Aliás, ao meu ver, é uma falta de conhecimento muito grande de lidar com questões emocionais, questões médicas e psíquicas para com o indivíduo. Então, o diagnóstico da pessoa, ela tem esse jogo de interferências. Somos biológicos, somos social, temos um aparelho psíquico e temos uma construção única e singular de cérebro, de aprendizagem, compreensão de mundo, de resposta ao mundo. Como que podemos falar? É porque ele não teve uma mãe que o educou certo. E eu vejo o quanto que mães ficam desamparadas. Eu já vi muita mãe que, à medida que um médico, que um grupo terapêutico de ajuda aos pais, ou um próprio terapeuta, fala, não, eu vou ajudar você, eu sei que está difícil para você, eu sei que você não está conseguindo, mas nós vamos trabalhar juntos, elas chegam a chorar. O que mais me preocupa numa mãe, ela não ter ansiedade, ela não ter medos. Uma mãe que está pouco se lixando, que você fala, olha, precisamos conversar, marcar uma sessão, ou, olha, você precisa vir à escola para nós afinarmos alguma coisa. Ela fala, daqui 10 dias eu vou, gente. Então,
a gente sabe qual é o tipo de dificuldade que a mãe tem para poder ajudá-la. Às vezes, a escola tenta uma coisa ou tenta outra e não dá certo, encaminha a família para essa criança fazer um diagnóstico ou para eles fazerem orientação de pais, um trabalho psicoeducacional. Então, por favor, gente, tomem muito cuidado quando vocês virem essas lives que falam que uma mãe é que constituiu um transtorno ou uma deficiência na criança. Muito cuidado quando vocês escutam isso, porque isso é muito ultrapassado. E outra, foi até mal interpretado. Alguns teóricos ilustres que trouxeram algumas implicações que na dia de mãe e filho pode acarretar em prejuízos para a criança, ele não quis dizer que aquilo foi a causadora, né, de uma patologia. Então também é uma leitura muito porcamente lida. Não souberam interpretar o autor na íntegra da sua teoria. É a mesma coisa que falar assim, Freud só fala em sexo. Gente, Freud não fala em sexo. Existe uma diferença muito grande em sexualidade humana e sexo, coito, relação sexual. Mas é isso que falam, mas Freud só fala em sexo. Eu falo, gente, então essa pessoa não leu Freud. Então, muito cuidado com o que vocês assistem. Ficou em dúvida? Assiste outra pessoa falando sobre aquele tema. Tem dúvida? Procure um bom profissional. Pais, vocês estão aflitos, não sabendo como lidar com uma situação? Procure um terapeuta que possa te ajudar. Que possa fazer vocês entender o que está passando com o indivíduo que vai ser avaliado, né, que o diagnóstico vai ser avaliado, e também orientações para vocês. Não fiquem à deriva. Não deixem uma lagartixa virar um dinossauro, que é o que comumente as pessoas fazem. O pediatra fala que, ele ainda não fala com 3 anos, mas daqui a pouco vai dar um clique, ele vai falar. A escola, às vezes, fala assim, é que ele é muito agitado. Ou então a mãe fala assim, ele é danado igual ao meu pai. Ou o pai fala assim, eu era igualzinho quando eu era pequeno. Não, gente. Quando começa a aparecer sofrimento, quando as pessoas começam a ficar esbaforidas de olhar aquela criança, com muita dúvida, com medo, olhando algumas coisas e achando aquilo meio atípico, não achando comum. Gente, procurem. Procurem ajuda. Tem convênios que cobrem psicoterapia, tanto para adulto como para criança. Existem ambulatórios de faculdades que fazem trabalhos excelentes. Existem associações, se caso seja muito difícil arcar com um processo terapêutico por causa do financeiro, mas, por favor, procurem. Não empurre com a barriga, não deixe a lagartixa virar um dinossauro. Porque quando é pequeno e tem algum problema, você toreia, você tampa aqui, você põe panos quentes, tampa o sol com a peneira, enrola a escola enrola a mãe, a coisa vai indo, empurrando com a barriga. E o que a criança causa, até por causa do seu tamanho, o impacto no meio é pequeno. Agora, quando esse adolescente chega com 14 anos com 1,80 m, nem querer ir para o terapeuta ele quer ir. Dependendo do que é que se arrastou e do que se configurou, tanto dele enquanto patologia, como dentro de uma estrutura familiar. Quantos vocês conhecem que desde pequeno eram convidados a se retirar da escola e ninguém toma uma providência?
Então vamos só expulsar da escola, vamos castigar, dar uns peteleco, tirar o celular. Gente, diagnóstico diferencial. A gente precisa saber como a gente funciona e o que a gente tem para saber a melhor meta terapêutica, qual que é talvez a melhor medicação que possa ajudá-lo, qual é o tipo de tratamento que pode ajudá-lo. Então, toda essa trama desses fatores interligados precisam ser trabalhados. Se tem uma dificuldade orgânica e a família não favorece, só tende a piorar. Se tem algum tipo de transtorno e não faz o tratamento precoce, não toma medicação e deixa crescer assim, então vai crescer um adulto assim pouco funcional. Então eu trouxe esse pequeno recado aqui para vocês ficarem atentos com o que vocês escutam. Procurem um profissional especializado. E vamos trabalhar, né, todos esses aspectos funcionais do indivíduo. Porque, por vezes, a mãe até é uma vítima. Ok, pessoal? Um beijo para vocês. Muito obrigada por estar aqui. Tchau, tchau.